Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC de Língua Inglesa dos Anos Iniciais. Eu sou a professora Evandra, estou como formadora aqui na EFAP. E, gente, vamos lá, né? Minha audiodescrição, né? Sou mulher branca, cabelos descoloridos, tenho olhos castanhos, normalmente uso óculos, mas hoje eu esqueci de novo. Estou vestindo um vestido cheio de florzinhas com fundo preto, uma calça legging preta e botas pretas. E não estou sozinha, aqui conosco o nosso querido Rafa. Oi, Rafa. Good morning, teacher Evandra. Good morning vocês todos. Aqui a câmera. Bom dia a todos e todas que estão na nossa formação aqui de inglês para os anos iniciais. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Rafael Augusto. Estou como formador EFAP e vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, uso barba. E hoje eu tô com uma blusa azul, porque tá bem frio aqui em São Paulo, não sei aí na cidade de vocês, mas provavelmente, né? Está bem frio, então tô com a blusa azul, com um capuz amarelo, uma calça azul, jeans e um tênis cinza. E é isso, né? Bora para nosso assunto de hoje, né, teacher? Bora! Hoje nossa TPC vai falar de storytelling. Aí, na tela. Como que será, né, Rafa, trabalhar com storytelling nas aulas de inglês? A nossa famosa contação de histórias. Falou de história, eu já gosto. Eu também sou. Que adoro. Eu sou suspeita porque eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com histórias, a contação de histórias. Exatamente. A gente vai ver hoje como que a contação de histórias pode nos auxiliar no trabalho com os nossos estudantes, né, na aprendizagem dos nossos alunos. Isso. Rafa, vamos aproveitar e mandar um beijo para a Lê, né? A Exatamente, Alexandra, que hoje está Alexandra. fazendo um trabalho lá em cima, na IFAP. Isso. E não está nos acompanhando neste momento. Neste momento, mas ela está com a gente. Sempre. Então, essa é a nossa equipe de língua inglesa, Alexandra, Evandra e eu. Aqui nós temos toda a nossa equipe de linguagens, né? Daqui a pouco a gente vai tentar fazer um contatinho com o pessoal que está ali no estúdio do lado. Isso. E aí lembrar vocês também que o chat está aberto, tá bom? Então participem aí, interajam com a gente, tá bom? E aqui nós vamos ter esse primeiro momento, né? Para vocês se organizarem, né? Para vocês pegarem os seus diários de bordo, para tomarem nota das informações que a gente compartilhar aqui com vocês hoje, né? Então a gente vai deixar um tempinho para eles Isso. se organizarem. Então 30 segundinhos para vocês pegarem o material aí e já voltar. Ok.
Agora a gente vai falar um pouquinho dos objetivos da nossa TPC, ok? Os objetivos, gente, giram em torno da abordagem em que o storytelling, nas aulas de língua inglesa, eles vão... aliás, né, o storytelling vai poder permear em quaisquer disciplinas, tá? A fim de despertar no estudante o gosto pela leitura, a percepção, sobre como nós construímos as narrativas, etc, ok? Então, alguns pontos. Estimular a memória, a atenção, a concentração e o raciocínio por meio da construção e contação de histórias. Promover a interação entre as crianças, despertando nelas a cooperação, o respeito, a empatia em relação ao colega e a percepção sobre a importância do trabalho entre pares. Provocar nos estudantes o interesse em desenvolver uma história como conteúdo digital ou até mesmo para uma apresentação para os colegas em sala de aula. Conhecer e apreciar diferentes gêneros textuais, estimular a expressão criativa das crianças e o desenvolvimento da linguagem, ampliar o vocabulário em língua inglesa sempre, né, Rafa? Exatamente, né? A gente está sempre aqui trabalhando em prol dessa construção, dessa evolução do vocabulário, né? Isso. E aí, passando aqui o nosso próximo slide, a gente vai ter um momento de interação com vocês, a nossa sensibilização. Então, observem essa imagem, né? Nós temos uma imagem interessante, boa aí, legal para quem gosta de livro, para quem gosta de história. Sim. E a gente tem essa seguinte proposição, né? A gente vai observar a imagem e refletir sobre essa questão. Como professores de inglês dos anos iniciais, de que forma podemos trabalhar com os livros em sala de aula com crianças na fase de alfabetização? Então, aí a gente vai unir um pouquinho os nossos conhecimentos voltados à nossa prática didática em relação à polivalência, né? A nossa condução como professores polivalentes, mas agora pensando um pouco nas aulas de língua inglesa, né? Como que elas podem também colaborar, né? Nessa fase de alfabetização. Então, 30 segundos. 30 segundinhos? Para vocês participarem. Bora lá. Estamos de volta, estamos aguardando aqui a participação de vocês. Mas aí como é que a gente pode pensar um pouquinho sobre a abordagem dos livros nessa fase de alfabetização, Evandra? Como que eles podem colaborar com a gente, com o nosso trabalho pedagógico? Olha, o livro, nessa fase da alfabetização, o que é mais interessante, gente, vamos pensar ainda, antes deles aprenderem, né, a leitura da palavra escrita e também de escrever, vamos pensar em imagem, né? A imagem, ela faz com que a gente consiga aí criar histórias maravilhosas. Uhum. Então, é uma prática que a gente sabe que os professores já fazem, né? E, gente, livro é tudo de bom. A gente precisa realmente inserir isso na vida deles. E aí a gente vai pensar isso na língua inglesa. Uhum. Então a gente pega uma história, né? Uma história que eles já conheçam, né? De antes até da escola, né? Aquela coisa da família contar. E a partir dessa história a gente vai brincar aí com o vocabulário. Então ele já sabe, o era uma vez. Que todo mundo sabe que a história vai começar com era uma vez. Sempre tem uma estrutura, né? Uhum. Então a gente não vai apresentar essa estrutura inicialmente, né? Para os pequenos, a gente vai mostrar a história. E devagarinho, né, conforme vai passando aí nos anos do ensino fundamental, a gente vai ensinando a estrutura. E aí eles vão perceber que em inglês essa estrutura é a mesma, né? Então, o nosso foco sempre, gente, vocabulário, sempre oralidade, certo? Maravilha. E aí tem duas professoras aqui que sugeriram exatamente, né, esse trabalho com as imagens, né, a professora Maria Luísa
e a professora Marlúcia também. E a Dominica, a professora, ela comenta aqui que exatamente essa prática de leitura já faz parte da rotina dela, né? Os meus alunos vão para a sala de leitura, lá já tem separado os livros de língua inglesa, sendo que a professora já trabalhou o tema com eles, então eles manuseiam o livro para se familiarizarem com o mesmo, né? Sim. E aí tem a Kathleen, que falou sobre a roda de leitura. A Regina Célia, despertar a curiosidade dos estudantes através do livro e das imagens, né? Ilustração e música. E é isso, né? Tipo, é desta forma que a leitura, o livro, ele pode colaborar para essa fase de alfabetização, né? Embora eles não tenham o domínio, né, da leitura, eles não consigam decodificar todos os símbolos, né, os signos, as letras, eles já conseguem entender, assimilar um pouquinho da história a partir das imagens, né? Isso. Aí tem a professora Josiane também falou, né, através de ilustração e música. É show, gente. Muito bacana. Maravilha. Bora. Aqui nós temos um parecer, né, em relação ao currículo paulista, né? Sim. Que é o trecho específico lá de inglês que fala sobre a leitura. Como a gente está com um pouquinho tempo apertado hoje, a gente não vai fazer a leitura integral desse trecho, mas vocês têm acesso aí aos materiais, têm acesso ao currículo paulista. Vale a pena dar uma lidinha ali, né, Sim, professora? Isso. Vai lá no repositório, né, gente, que a aula vai estar lá, né, o arquivo vai estar lá. Vocês podem usarem e abusarem dele. Exatamente. E aí tem aqui o nosso parecer de acordo com a BNSC, né? Isso. Que valoriza essas situações lúdicas de aprendizagem, aponta para articulação com as experiências vivenciadas lá anteriormente, né, na educação infantil, período que eles têm também contato com histórias, né? Eles Sim. vivenciam bastante a contação de história, Sim. né? E também tem essa tradição também vinda dos pais, muito de casa, né? Essa contação de história. E eu estou levantando essa lebre, Evandra, justamente por conta aqui, ó, acho que nós temos as habilidades que estão articuladas aí com o eixo leitura, né? Isso. Como estratégia e prática em sala de aula. E aí aqui, ó, eu estou levantando essa lebre da contação de histórias lá vinda de casa por conta desse slide aqui, ó. Vamos observar as imagens abaixo. Então, notem que há pessoas ao redor de uma fogueira. O que será que eles estão fazendo? Que será, hein? O que será que eles podem estar fazendo ali também? A gente tentou encontrar uma imagem que se aproximasse bastante, né? Mas o que geralmente a gente faz quando a gente se senta ao redor de uma fogueira? Conta história. A gente conta história, né? A gente compartilha experiências. Isso. A gente canta também, a gente toca algum instrumento musical, a gente, né? Mas o primordial, né, o principal dessa prática é essa tradição de se contar histórias, né, de se Isso. compartilhar histórias. E aí a gente pode falar, Rafa, que a gente conta histórias e histórias, né? Exato. Então, a gente vai também conversar com os nossos estudantes sobre isso, essa diferença da história para a história. Ah, mas hoje a gente usa a palavra história. Ok, tá? Mas, quando a gente for falar da história, né, do conto, enfim, né, dos portadores de gêneros textuais, a gente vai trabalhar com história, porque em inglês tem diferença story e history. Tá? Exatamente. Então, em inglês tem essa diferença. E aí, só para detalhar, né, history, ela tem a ver com história mesmo, né, história que a gente estuda na escola. Isso, history. Né? E aí a gente tem a prática que a gente utiliza sempre numa rede social, que a gente publica vídeos, né? E a pronúncia correta é story, né? Isso. Não é history, então Isso. é story. Eu faço os Isso. meus stories, ok? Então só para falar, para comentar, né? A título de curiosidade, só para complementar. Isso. A galera aqui, ó, compartilhando no chat, que, né, também, né, em volta da fogueira, a gente... Ó, preparando alimentos e cuidando dos animais, né? A imagem, isso mesmo, gente. Legal, muito bacana. Muito bom. Bom, o que mais, Rafa? Aqui, ó, nós temos aqui um outro slide
que vai falar mais um pouquinho sobre essa nossa prática, né? Que a gente tem como tradição, né? É uma coisa assim que a gente aprende com os nossos pais, que aprenderam com os seus pais também, que também aprenderam com seus pais. Então, tipo, é uma troca de experiências, uma tradição, uma forma de a gente compartilhar histórias oralmente, né? Sempre tem aquelas histórias de família que se mantêm vivas na nossa memória porque a tia Filomena contou para a tia Augusta, que contou para mim, que vou contar para os meus filhos se eu tiver, né? Sim, a gente vai passando aí entre as gerações, Entre né? gerações. Então era exatamente assim que acontecia nos tempos antigos, né? Era comum as pessoas se reunirem ao redor do fogo para contar histórias. E hoje em dia ainda podemos encontrar essa situação. As pessoas se reúnem nas praças, nas calçadas, nas casas dos parentes e vizinhos e durante as festividades. Há pessoas contando e recontando histórias, preservando velhas tradições e costumes, né? Então, é uma possibilidade, é uma sugestão de prática também, né? Você, professora, professor que está aí acompanhando, pratique, né, isso com seus filhos, né? E tente resgatar essas histórias que estão na nossa memória, né? Isso mesmo. Que passam de boca em boca. Perpetuando, né? Exatamente. Então, share your story, né? Compartilhe a sua história. Isso. E aí, seguindo nosso próximo slide, a gente tem também algumas outras informações, né? Na cultura africana, por exemplo, esse hábito ainda é rotineiro, né? Também é uma prática que se mantém valorizada e é ensinada de pais para filhos. A gente tem uma imagem aqui para ilustrar. Então, as histórias trazem consigo uma lição, um ensinamento, uma reflexão que as crianças devem aprender e respeitar ao longo das suas vidas. Isso. Né? Então, a gente está trazendo muito esse conhecimento sobre histórias justamente por conta do nosso tema de hoje, que a gente tem essa proposta, né, de refletir como essas histórias podem auxiliar na nossa aprendizagem. Isso. Você tem de memória, assim, algumas histórias de família, Evandra? Que tem bastante, né? Muitas, tenho muitas. Nossa, eu vou lembrar do meu avô, gente. Meu avô, se não me engano, hoje faz 39 anos que ele morreu. Hoje? Olha. Então, meu avô era um exímio contador de histórias, principalmente de terror, que ele tinha um sítio. E para que eu e minhas primas não saíssemos, nossa, ele inventava que tinha muita coisa ao redor. E olha, e a gente tinha medo, hein? Pensa, tinha um medo, era. O Saci vivia lá no sítio do meu avô. Ai, meu Deus. Não tem noção. Nossa, era muito. Então, tem muita história, assim. Tem bastante histórias que se mantêm vivas aí, né? Isso. E é contando e ouvindo histórias que resgatamos nossas memórias culturais e afetivas, né? Essenciais para descobrirmos quem somos e como lidamos com os outros. Aí nós colocamos duas imagens aí de duas histórias, né? Duas imagens que vão nos remeter a duas histórias famosas, né? A gente tem João e o Pé de Feijão. João e o Pé de Feijão, muito bem. E essa outra história aqui, ela não tem muito uma história específica, mas ela pode nos remeter a Chapeuzinho Vermelho, né? Sim. A bruxa do espelho, espelho meu, né? Então temos bastante essas referências. Sim. E aí, seguindo nosso conteúdo, as pessoas que desenvolvem bem a habilidade de ouvir se tornam mais capazes de lidar com as questões do dia a dia, né? Então, as pessoas se colocam à disposição para ouvirem essas histórias. E é aprendendo com os outros que construímos melhores experiências, né? Isso. Então, todas essas experiências de troca que a gente tem de histórias, elas nos são bastante fortes, né? Elas acabam sendo experiências que a gente mantém aí na nossa vida, né? E aí, seguindo, contar histórias é também uma tradição muito importante para as artes e para a educação, como uma atividade lúdica e prazerosa. Além de proporcionar entretenimento,
É útil também para explicar períodos históricos e permite o contato com diversas outras culturas, além de exercitar a fantasia e a imaginação, né? Então, lendo esse trecho, a gente já pensa que o storytelling, né, a contação de histórias, ela não vai auxiliar somente o professor de inglês, né? Sim. Ela pode auxiliar também na elaboração e na condução de outras aulas, né? De Sim. outras disciplinas. Eu fiz em 2021 uma aula de geografia onde eu usei a história dos três porquinhos. A gente estava trabalhando com tipos de materiais, né? Então, aí eu aproveitei a história dos três porquinhos, que tinha a casa de palha, de madeira, e a de cimento e tijolos. E eu usei a contação de histórias para trabalhar em geografia. Olha que legal. A gente bem. consegue aí, olha, fazer né, um gancho muito bacana entre os componentes. Exato. Além de trazer esse despertar do interesse das crianças pela leitura, né? Que a gente mencionou lá no comecinho da nossa formação. Sim. Né? Pode colaborar bastante para esse gosto pela leitura, né? Exato. No próximo slide, a gente vai deixar mais um tempinho para vocês compartilharem com a gente. Seguindo a tradição de contação de narrativas, como aquelas que conhecemos com as nossas famílias, qual foi a mais legal, divertida ou inesquecível que você já tenha ouvido ou contado? Né? Então, a gente vai deixar mais 30 segundinhos aí Sim. para vocês poderem compartilhar com a gente, tá bom? Já voltamos. Bom, eu tenho uma história, gente. É assim, né? A minha avó, ela colocava muito medo na gente com a história do lobisomem. Ah, porque se a gente saísse à noite lá no sítio e o lobisomem ia pegar, porque quando ela era criança, ela viu o lobisomem, mas aí a minha bisavó salvou ela e os meus tios, porque ela estava fazendo sabão e deu uma pasada de sabão quente no lobisomem. A gente perguntou para ela, mas espera, o que é? Né? Tava fazendo sabão meia-noite, sabe? E ela não sabia contar. Então, nessas histórias também que era para colocar medo, para a gente poder dormir mais cedo, né? Tal. Obedecer a mãe, pai. Isso! Então, gente, olha, eu tenho bastante, desde histórias, né, assim, bem incríveis de vida, como essas histórias que, conforme vai passando o tempo, a gente sabe que é mais para enrolar a criança, né? E aí, a gente consegue enrolar nossas crianças hoje? É pouco provável, né? Sim. Teve outros professores aqui que comentaram, né? A Maria Luísa falou da história da Chapeuzinho Vermelho. A Dominica, minha mãe contava histórias que o pai dela contava na Polônia para ela. E eu muitas vezes conto para os meus alunos, é muito bom. Olha só, são histórias que ela ouvia, né? Sim. E oralmente, e está passando oralmente também para os seus alunos, né? A Marlene comentou do Homem que Furava as Paredes. A Eleide, Três Porquinhos, Lobo Mau, tinha até a musiquinha, né? Sim. E eu falando também de experiências, eu não tenho, assim, de memória uma história específica, mas eu tinha bastante medo dessas figuras que são criadas na nossa cabeça como se fossem personagens que vão nos devorar, nos roubar e tudo mais, né? Então, sempre tinha muito medo dessas coisas. Sim, a gente tinha também a loira do banheiro na A escola, loira do né? banheiro, Nossa, gente. que resiste até hoje, né? Eu Sim, acho. Ela até hoje existe. Essa vem, olha, é herança, né? E aí, seguindo, né? Porque a gente tem
Vamos seguir aqui. Podem continuar compartilhando, né? E aí, falando sobre histórias, who tells a tale adds a tale. Isso. Né? Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Pois é, né? É, exatamente. Aí a gente chama a atenção dessas duas palavras, né? Tale, que se pronunciam da mesma forma, né? Mas têm significados diferentes, né? Isso. E aqui a gente já comentou story, né? O story tem a ver com história. Isso. E telling tem a ver com o verbo to tell, contar. Contar. Storytelling. Então, somos todos contadores de história, Contadores né? de história. Somos tellers, Exato. ok? Isso. E aí o storytelling, ele colabora, né? Ele é a arte de contar boas histórias que são levantadas a partir dessas narrativas orais, né? Também, né? A gente pode também aí a gente já pode abrir um pouco esse leque de histórias, não somente essas histórias que são transmitidas oralmente de uma geração para outra, mas aí a gente já tem uma visão geral da história em si, né? Da estrutura da narrativa que pode ampliar os nossos conhecimentos, né? Isso. E aí, a arte de contar boas histórias é uma atividade que transmite conhecimentos e valores e é bastante eficaz na formação e no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, né? Isso. Conforme a professora Evandra relatou aqui, né? Que a história colaborou na aula de geografia, né? A história dos Exato. 3 porquinhos, que foi aí pensada de forma didática aí para complementar e, né? E Isso. estruturar a história, a aula de geografia, né? Colaborar. E aí agora a gente tem justamente quem? 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 Ah, os Olha, 3 porquinhos. não morrem mais? Pois é. A gente estava falando deles, né? Sim, sim. Os 3 porquinhos. Então a gente vai ter um momento agora que a gente vai visitar um pouco essa história, Isso. né? Quer compartilhar com a gente, Pro? Opa, bora lá. Bom, gente, agora a gente, o que a gente fez? A gente montou a história dos 3 porquinhos, tá? De forma híbrida. Então, algumas palavras em língua inglesa, principalmente para os menores, né? Conforme a gente vai quarto, quinto ano, a gente pode ampliar, mas também ainda de forma híbrida, tá? Então, português e inglês aí mesclando. Então, a gente montou a história com essa mescla. E a gente fez a proposta de algumas atividades a partir da história. E, inclusive, começando a trabalhar com a reflexão linguística a partir da storytelling, ok? Oráculo, coloca pra gente, por favor. Storytelling. Tcharam! Muito legal. Olha só, o que o livro faz, né? A gente viaja. Pode passar, por favor. The Three Little Pigs. Ó, falei little. Olha! Os 3... Visitando a American... American English. American English. Ok. Então, os 3 porquinhos. Once upon a time. Então, era uma vez. É um termo que a gente já pode brincar aí, gente. Sem problema, né? Once upon a time. Aí sim a gente fala, era uma vez. Olha só. Então, once upon a time, 3 porquinhos. Brothers. E aí, Rafa, você repara, né? A gente não utilizou os 3 porquinhos, a palavra em inglês, apesar de ser foco. Porque em cada slide, se a gente colocar muita informação em inglês, a gente acaba até confundindo as crianças. Sim. Então, aqui a gente mescla mesmo, tá? Então, que moravam com a mother. E são palavrinhas que eles já tiveram contato antes, né? Isso. 2 little pigs, né? Então, aí sim, agora a gente vai falar, 2 porquinhos. Então, em inglês a gente vai falar little pigs, ok? Não ajudavam em nada em casa, enquanto o terceiro, pig, sentia pena de todo o trabalho que a mãe fazia. Um lindo dia, a mom, aí a gente já começa a trabalhar um pouco com a variação de mother e mom, né? Sabendo que seus kids estavam crescidos, disse para os porquinhos saírem de casa e construírem suas próprias vidas.
Ela preparou uma bolsa com food, e lembrando que a gente já trabalhou com esses vocabulários, tá? Para cada um deles. E deu algum money para que comprassem material para construir suas houses, ok? O primeiro Little Pig, preguiçoso, quis construir uma house fácil e rápida. Apesar dos avisos dos irmãos, ele construiu uma casa de straw. E aí, a gente vai lembrar que a imagem também vai ajudar, né? Vai ajudar muito. Então, ó, temos lá o Little Pig. Quem que é o Little Pig, galerinha? Vocês vão falar, o porquinho. Tá, o que ele construiu? Uma house. O que é uma house? Uma casa. E do que é mesmo? Straw? O que será isso? Aí eles vão falar, palha. Então, a imagem vai contribuir bastante. Muito bem. Aí o segundo Little Pig, um pouco menos preguiçoso, decidiu construir uma house de wood. E o que é wood? Né? Então, a gente sempre vai fazendo essa interferência mesmo durante a leitura, tá? Para trabalhar um pouco a compreensão. Embora fosse mais segura do que a casa de straw, não era adequada para o cold. Também trabalhamos estações do ano, né? As sensações climáticas. Estamos vivendo cold, inclusive. Isso. E uma coisa que é legal é que, por exemplo, quando a gente fala cold, é legal a gente pegar, né, nos braços e fazer aquela tremidinha de quem está com frio, né? Para que eles vejam, né, o que é também. E não era forte o suficiente para impedir a entrada de um lobo. Ok? Já o terceiro pig, cuidadoso e paciente, escolheu construir sua house com bricks e cement. E aí, o que será bricks? Aí, a gente mostra a imagem e também... A gente lembra do ano passado. Sim, a gente tem a referência do material do ano passado. É, ó. Né? Então, o que é o brick? Né? E cement. Aí, pela imagem também, eles vão conseguir, né, identificar. Ok. A gente está mais rapidinho hoje, porque é muita coisa, né, Rafa? Sim. Enquanto os porquinhos mais jovens, olha só, eles já aprenderam o que é o número 2, mas lá no começo a gente não colocou. Para evitar o excesso de informações na mesma parte, tá? Então, mais jovens terminavam suas construções de palha e madeira em uma manhã. O terceiro, Little Pig, continuou dedicado à sua demorada construção. Após 3 dias de trabalho árduo, ele tinha terminado uma house forte, feita de tijolos. E aqui também a gente não colocou o brick, a gente colocou tijolo, ok? Algum tempo depois, um woof, a gente pode até brincar com a palavra, tá? Né? Fazer um woof, o que será um woof? Ah, o lobo, isso aí, apareceu na floresta. Quando viu os Little Pigs, foi direto para a primeira house, feita de straw. Aí a gente relembra, o que é straw mesmo? Palha. Ele assoprou até derrubá-la. O primeiro porquinho, apavorado, fugiu para a casa ao lado, a do brother que tinha construído com wood. E tudo repetiu. Correram para a house do terceiro pig. O brother mais velho os acolheu e garantiu que tudo ficaria bem. Quando o Wolf soprou novamente, a house de bricks nem se mexeu. No dia seguinte, o Wolf tentou atacar a casa de bricks mais uma vez, tentando entrar pela chimney. O que será uma chimney? E aí, a imagem também vai auxiliar bastante. E o início da palavra ali também pode colaborar, né? Então, a chaminé. Mas como o Little Pig mais velho era muito cuidadoso, ele deixou um pot de soup fervendo bem embaixo da chimney. Quando o Wolf caiu no caldeirão, ele fugiu desesperado e os 3 Little Pigs ficaram safe and sound. Ficaram sãos e salvos, ok? Então, gente, olha só, a gente trabalhou aí a história de forma híbrida, muito com imagem. Vamos dar uma corridinha aqui? A gente vai trabalhar um pouquinho com sugestão de atividade a partir da storytelling, ok? Então, pode passar, Rafa, Pode passar? por favor.
Então, para os primeiros, segundos e terceiros anos, a gente vai trabalhar mais com pintura, né? Com uma releitura a partir, deixando eles contar, né? Pode ir passando. Aí aqui, draw your side of the story. Tá, eles podem contar uma história onde o lobo não é mau, certo? E a gente pode incitá-los a isso, ok? E aí eles desenham o jeitinho deles. Então, pode passar, Rafa. Aqui. Com quem os Three Little Pigs moravam? Com a mom ou com o uncle? Ok? Já é uma parte de interpretação. Wolf the story, the Three Little Pigs é bad, perdão, gente, ou good? Que é a outra perguntinha em relação à interpretação da história, né? E aí a gente tem aqui, ó, vamos enumerar a ordem em que as casas foram construídas pelos Little Pigs, né? Então a gente tem as 3 casas construídas, então primeiro vem a casa de straw, né? Em seguida nós temos a casa de madeira e depois a de bricks, né? Então a gente enumera aí a construção das casas. Sim. Eu peço desculpa, gente, mas eu tô com uma tosse horrível. Qual material o primeiro Little Pig utilizou para construir sua house? Então, o primeiro, o que ele construiu foi bricks, foi wood, foi straw. Ok? E aqui, ó, qual material o segundo Little Pig utilizou para construir sua house? Né? Então, foram os bricks, foi wood ou straw, né? E em seguida, o terceiro Little Pig, né? Qual foi o material que ele utilizou? A professora Vanessa está falando aqui para a gente compartilhar esses slides. Os slides vão estar disponíveis, tá? Lá no repositório, a professora Vanessa e todos vocês podem acessar, tá bom? Ok. Aí a parte que eu falei de trabalhar um pouco com a reflexão linguística, lá vou eu. Então, a gente vai trabalhar one wolf, two wolves. Eles vão perceber que é diferente, né? O singular é diferente do plural. Mas a gente não precisa, falar, olha, gente, singular é assim, plural é assim. A gente só vai mostrando para eles, ok? Ao longo do caminho, eles vão percebendo essas diferenças, Isso, ok? Então, one good wolf, one bad wolf. Two good wolves, three bad wolves. Ok? Very good. Put R for right and W for wrong. Então, R para certo e W para errado. Exato. Então, assim, um exemplo só, vai. This is a good big wolf. It's right or wrong? Ele é um grande lobo bom, o primeiro? Não, né? No, Então tá wrong. so it's wrong. E aqui todas essas outras questões, né? Isso. Aí, gente, já para o 4º, 5º ano, a gente pode brincar com eles, né? Olha, você é o autor. Então, conte-nos um pouquinho sobre quem você é. E aí é a hora que a gente vai fazer, por exemplo, um fichamento. Então, eles vão colocar o nome deles, a idade. Ele é o autor. Então, tem que ter os dados do autor. Né? Onde nasceu, o que mais gosta de fazer, o que inspira a ser um escritor. Ok? Então, a vez deles agora escrever um pouquinho sobre eles e também contar uma história aí pra gente. É lógico que eles vão contar em português e a gente trabalha aí o vocabulário de forma híbrida também. O que eles conseguem já colocar pra gente em inglês? Pode passar, Rafa, por favor. Então, aí, ó, o About Me, né? Onde eles vão colocar os dados deles. E, pode passar, Rafa? E Who tells a tale adds a tale. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Muito legal essa proposta, né? Aqui, ó, a proposta de reescrita da história, né? Mudando as características, pode mudar os personagens, né? Tipo, pode alterar o final. Sim, a gente pode colocar, então, 3 pequenos lobos e um porco malvado. Malvado, é. Ou então um porco bom.
Então, a criatividade, gente, Um porco aí... que se regenera no final da história. Aí, posso mudar de animal? Pode, sem problema, né? Então, a gente pode brincar assim, ok? Muito bem. E the end. É isso. Ok? Muito legal. Espero Então, que tenham gostado aí do material que a gente preparou aí para vocês. Gente, só pegar lá no repositório. Vocês também têm acesso através do link, do QR Code a esse material, ok? muito bom. E aí, agora a gente já está finalizando, quase finalizando, a gente vai continuar. Então, seguindo aqui para concluir, né? Então, o que nós aprendemos, né, hoje? Então, a gente refletiu, a gente aprendeu sobre aspectos relacionados à prática de contação de história, propondo a reflexão sobre como esse trabalho pode ser realizado em sala de aula. E aí, como vocês puderam ver, a gente teve um foco na oralidade, né? A gente construiu, a gente falou sobre histórias que são trocadas, né, oralmente. A gente trabalhou também a contação dos três porquinhos oralmente também. A gente ampliou também o vocabulário em língua inglesa. Isso. E o que a gente pode pensar como desdobramento na unidade escolar, né? Então, é aquele nosso recadinho de sempre, né? Vocês reverem os seus planos de aula, reverem a partir dos nossos apontamentos, né? A partir das nossas sugestões, quais outros componentes curriculares que você trabalhou na língua inglesa, as habilidades de língua inglesa para os anos iniciais, se elas foram contempladas, quais tópicos você elencaria para que a aprendizagem seja efetiva a todos os estudantes, né? E também outras sugestões também, né? A gente aqui traz alguns apontamentos que vocês podem repensar aí também na escola. Sim, ok? Então, gente, não se esqueçam, né? São sugestões aí de atividades para que vocês possam trabalhar aí na sala de aula, tanto o professor especialista quanto o professor regente, o pedagogo, ok? Certinho? Muito bom. Então, né, Rafa? Espero que tenham gostado aí da sugestão. Exatamente, a gente espera. Aqui nos próximos slides a gente tem os cursos, né, que estão com as inscrições abertas ainda. Então, vocês podem se inscrever até dia 30 de junho para esses cursos de nivelamento, que trabalham especificamente o currículo paulista. Nós temos aí os cursos... Aqui para outro estudo. Vamos chamar ver. outro estúdio, vamos ver se eles estão esperando por nós. Eita! Cadê? Olá! Oi, gente! Nós vamos fazer uma batalha com vocês de dança. Vocês já estão sabendo? Já ensaiaram? Não. Ainda bem que tá acabando o tempo. Exatamente, ó. Rapidinho então, vou fazer uma perguntinha para vocês. Manda. Dançar sozinho, em duplas ou em grupos? O que é mais fácil? O que é mais difícil para vocês? Eu acho que mais fácil é dançar em grupos. Eu acho que seria dançar sozinho mais fácil. Pra mim, pelo menos. Em grupo, ninguém vai ficar olhando só pra mim. Ah, tem essa percepção, é verdade. E aí Gostei, Evandro. tem que sincronizar todo mundo, não é tão Em fácil compensação, assim, né? se errar, aí Todo mundo te vê. olha. É verdade, também tem essa. Não, porque é uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos. Porque quem conhece a coreografia são vocês, né? O grupo. Então, se uma pessoa fez diferente, pode ser que faça parte do grupo, da apresentação. Ninguém sabe se era para ser diferente ou não. Aí eu sempre falava, assume o erro e continua dançando. Depois vai pegando, voltando ao que estava antes. Sempre falava isso pro pessoal, minhas alunas. Only it's Legal. more easy for you. More easy for me is group Group. dancing. Pra mim, é the long. group dance, because you the middle of the group and como que é esconder escape? Hiding. Hiding. Isso. You hide in the group. A gente fica hide, escondido aí. Aqui a gente ok. falou um pouquinho sobre contação de histórias, né, nas aulas de inglês, e foi muito bacana. Ai, bacana. Bem legal. Não, a gente quando
faz uma batalha de dança, conta uma história com o nosso corpo, né? Sim, tem que Também. representar ali através da coreografia. Isso, ó, leitura, né, corporal. Muito show, gente. Ok? Ó, a gente tá aqui, inclusive, para sugerir 2 filmes que se passam lá nos Estados Unidos, a linguagem original deles. Né? Enfim, a gente tem aí O Poder do Ritmo, na direção de Sylvian Wright, 2007, e também um fresquinho, que é a Batalhas, Freestyle, que os 2 estão no streaming, né, para o professor poder assistir aí. Legal. Então, a gente tá ficando por aqui, viu, pessoal? Nosso tempo aí é sempre muito bom interagir com vocês, tentar falar um pouquinho em inglês. E muito bom matar a saudade, eu acho que faz tempo que a gente não faz isso, né? Sim, faz tempo. Aqui também a gente vai se despedindo, né? Agradecemos a todos. Galerinha do outro estúdio, beijo. Beijo, pessoal. Galerinha aí da escola, que está em casa, né? Da TPC, grande beijo, muito obrigada. Agradecemos ao pessoal de Libras também, o pessoal aqui do estúdio, todo mundo, grande beijo. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até. Estar em sala de aula é um encontro de várias coisas da minha vida, desde a minha família, desde os professores que me influenciaram, e é um encontro das coisas que eu gosto de fazer. Para ser professor assim, a gente acaba transferindo aquela nossa bagagem do que a gente passou durante a nossa formação. Eu decidi ser professora porque eu tive uma inspiração muito maravilhosa, que é a minha professora de ciências, o nome dela é Edilene. Ela tinha aulas muito diferentes das que a gente estava acostumada a ter, e eu acho isso definitivamente uma inspiração. Hoje, nas minhas aulas, eu utilizo um método que as minhas professoras utilizavam, que é de levantar a autoestima dos meus alunos, procurar saber quem é o meu aluno, o humano que tem dentro dele. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. Então, como que funciona? É um professor que vai ser um professor multiplicador, e esse professor vai ter uma turma com até 15 cursistas. Esses cursistas também serão professores. E esses professores, junto com esse professor multiplicador, conversarão sobre temas baseado no material digital e no resultado da prova paulista. Qual que é o objetivo desses encontros formativos? Que a gente troque experiência, que a gente discuta metodologias possíveis para aplicação em sala de aula, com conhecimento da própria rede. Então, o que a rede faz que super funciona, que super dá certo e que a gente pode também transformar aquele processo educativo em um processo prazeroso. O lecionar na escola, isso é um prazer para mim. É o que me dá gás todo dia para vencer, para ensinar. Nós somos, assim, pessoas que têm essa possibilidade, né? Ouvir, aprender e transformar. Um bom professor marca um aluno, o professor não tão bom assim marca também. Então, qual é a marca que você quer deixar no seu aluno? Qual é a marca que você quer deixar na sua história?